Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, irmãos. Salve Maria. Tudo bem, irmãos? Como estão? Tudo bem? Bom dia, irmã Cássia. Tudo bom? Tudo, irmã? E você? Salve Maria. Bem também, graças a Deus, novamente, nesse encontro da nossa fé católica com Jesus e Maria. Hoje, irmãos, a gente vai refletir juntos sobre a figura do Papa para nossa igreja, né, e também para toda a humanidade, porque a gente sabe que o Papa não é só da igreja, é para toda a humanidade. Irmãos, a gente fala do Papa e muitos irmãos também da igreja, das igrejas, não sabe que a figura do Papa é bíblico também. Não é uma invenção da igreja, assim, como igreja, né? Não é do homem, né? Não é do homem. Tudo nasceu da vontade de Jesus para a sua igreja. Amém. Ele foi que instituiu tudo isso, entregou a chave do reino dos céus, né, para o Pedro, né, para Simão. Na época ele era Simão, e ele muda o nome de Simão Pedro para Pedro. Então, entregando uma missão para ele, entregou a chave, né, do reino dos céus, e tudo isso, irmãos, é bíblico. É importante a gente entender isso também. Também a gente viveu agora, né, estamos ainda vivendo com as primeiras semanas do novo Papa, o Papa Leão, né, nosso querido Papa Leão XIV. Então a gente está realmente tão emocionado ainda, porque a gente acabou de chorar também na despedida de nosso querido Papa Francisco, mas depois Deus, né, na sua misericórdia, ele nos retorna a alegria com o nosso novo Papa Leão, que a gente já tem agora na nossa igreja. A gente está vivendo essa emoção também, né? É histórico, é extraordinário tudo que a gente está vivendo. E com as nossas famílias também, né? Em casa, com nossos filhos, eles nunca vão esquecer. E nem nós, né? Da emoção, né? De viver esse momento, né, Sara? Sim. Realmente, eu também. Foi emocionante tudo, né? Eu vivi emocionantemente também. Tem um padre que falou, o padre Mário falou assim, o católico de verdade mesmo, viu o Papa e já ama o Papa. Eu achei tão doce, né? É verdade. Ele falou assim, eu vi o Papa e já amei o Papa. Antes de ser eleita, a gente já estava querendo ansiosamente saber para receber ele, né? E no nosso coração. Virtualmente dar um abraço também, né? Porque a gente estava chorando de emoção, que né? Lindo. Com ele, recebendo já a primeira benção dele, né? Que já foi também com com indulgência, né? Que ele deu, indulgência plenária naquela benção, né? Que ele impartiu lá, né? Com as suas mãos suas mãos ungidas, de Papa, né? De Papa. Que ele recebeu, né? Então foi uma coisa assim muito linda que a gente viveu, né? Que a gente nunca mais vai esquecer. Não vai mesmo esquecer. Vamos viver isso aí na nossa vida, né? Sim. Esse que é o bom. Então, irmãs, eu só vou ler um pouquinho a leitura de São Mateus 16, 18 ao 16, 18 ao 19. Quando Jesus muda o nome de Simão e fala para Simão, né? Somente para ele, né? Ele é o privilegiado, né? Que vai ser chefe, ele vai nomear ele de chefe, vai transferir a autoridade dele para Pedro, mudando primeiramente o nome, porque na época, quando mudava o nome, mudava para a pessoa receber uma missão, né? Nesse caso, Pedro, né? Que recebe a missão de cuidar a igreja, né? De pastorear a igreja. Então, Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus tem uma igreja, né? Tem uma igreja. Ele falou minha igreja. Claramente. Ele falou minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que falou nosso Papa Leão, né? A porta do inferno. Ele falou, o mal não prevalecerá. Né? Então, amém, que assim seja. Amém. Eu te darei aqui. Então, aqui começa, né? Ele vai entregar a missão, né? Primeiro, ele muda o nome, tu és Pedro, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, aqui, Jesus mesmo
proclama e aplica as palavras do livro de Isaías. Jesus está repetindo as palavras de Isaías, do profeta Isaías, lá do livro de Isaías, capítulo 22, versículo 20 ao 22. Então, por que Jesus traz essas mesmas palavras de Isaías? Porque aqui está se cumprindo essas palavras de Isaías. Em Isaías, se a gente vai no livro de Isaías, vamos só ler um pouquinho, que não é muito comprido, não. Isaías 22, 20. Naquele dia chamarei meu servo. O que acontecia aqui? Na época, quando o rei ia embora, ou ia viajar, ou demorar muito, né? A chave da casa do monarca ficava tudo com um mordomo, né? Então aqui o rei entrega a chave nas mãos do servo, do mordomo, diz: naquele dia chamarei meu servo, Eliasim, que era o mordomo, filho de Elcias. Eu o revestirei com a túnica do rei, né? O cindirei com o teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. Então, dá amém. Daqui a palavra pai, papa, né? Porque ele é um pai para nós, né? Um pai. Para todos os habitantes do povo de Deus, né? Povo de Deus. E para a casa de Judá. É a casa de Davi, do rei, né? Davi. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Então é aí que entrega a chave, né, da casa, né? Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Eu o fixarei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa do seu pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então era isso que estava acontecendo. Por isso que Jesus, né, falou essas mesmas palavras de Isaías a Pedro, e somente a Pedro, somente a Pedro, Ele tem a chave. E aí diz que o inferno não prevalecerá sobre eles, né, Sara? Sim. Sobre a igreja, mas não quer dizer que a igreja não vai ficar desfigurada, como o rosto de Cristo ficou no Calvário. Sempre então, tem persecução, vai ter. Mas não sempre vai sobreviver, né? Porque é a igreja de Cristo. Aí que diz que a gente tem que se aprofundizar na nossa fé, conhecer mais, né? E viver a fé. E viver essa palavra, né? Tomar posse de cada palavra, de cada evangelho, tanto na igreja, fora dela, em toda a nossa vida, né, Sara? Toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Que assim a gente vai poder se santificar, porque sem isso a gente não se santifica. Para que a nossa prática não seja só prática, mas sim a vivência mesmo, né? Sim. Aí, eu não sei, eu preparei tô que nem aquelas crianças. Preparei uma carta. Que né? bom. Posso ler? Pode ler, sim. Tá. Então ela preparou um escrito, né, aí, sobre o Papa também. Sim, porque às vezes se eu não marco, eu misturo tudo. Vamos escutar, sim. Sua Santidade o Papa Leão XIV. A eleição do Papa acontece com a oração do homem e o Espírito Santo. São os apóstolos fiéis a Deus que se entregam a Deus, se deixam cuidar e ouvem a voz de Deus. Como disse Tomé, meu Senhor e meu Deus. Assim acontece a eleição do novo Papa, que maravilha! Para nós, os católicos, termos o sucessor de Pedro para cuidar-nos realmente neste caminho da salvação, de santidade, de purificação. Isso sim, em tempos desafiadores onde as notícias chegam em tempos reais. Inteligência artificial, as notícias falsas, enganosas, perigosas, por isso devemos ser prudentes, cautelosos nas palavras. Os católicos, nosso dever é amar e cuidar do Santo Papa, respeitando o cargo que Deus lhe encarregou. Ele é a autoridade máxima aqui na Terra. Graças a Deus. Imagina se não tivesse o Papa,
não teríamos os sacramentos, a confissão, a reconciliação. Que grande é a nossa fé. Completa, ela é completa. Incompleta. Não falta nada. Participar da Santa Missa na hora da comunhão, receber Jesus, é o amor. Quando você recebe a Eucaristia, é Jesus que você recebe, né? Ele é o amor. Não tem graça maior que isso. E presente, aí me perdi agora. É o amor. Presente, o Papa tem a missão de representar Cristo e nós de rezar por Ele, que tem uma missão de evangelizar. O Papa tem a missão de evangelizar em tempos de famílias divididas, machucadas, onde os pais já não ensinam a fé aos seus filhos, em consequência, os pais ausentes. Cada vez mais. Por isso devemos nos encher da palavra do Senhor, rezemos o terço em família, tenhamos o hábito da leitura para assim ter intimidade com Deus, para saber discernir a vontade de Deus em nossa vida, para já aqui na terra vivermos o reino dos céus, o reino de Deus. Viva o Papa Leão XIV. Viva, amém. Que lindo, Me custa um pouco falar do Papa Leão XIV, porque... Ainda não estamos muito acostumados, né? A gente quer falar ainda do Papa Francisco. Mas que bom, né? Eu escutei também que o Papa Francisco disse que tinha... Não, perdão. São Francisco de Assis disse que tinha um amigo, o melhor amigo dele, e o nome dele também era chamado Leão. Então é uma coisa assim de Deus, né? Agora aí. Leão também. São Francisco de Assis? São Francisco de Assis tinha o melhor amigo dele, disse que chamava Leão. Olha. Então não é coincidência, né? É tudo providência, né? É tudo providência então, de nosso foi Deus. Mesmo o Espírito Santo agindo, né, nos cardeais, naquele dia do conclave, né, que a gente esperou tanto, ansioso, né? E com a bênção de Deus, né, que a gente recebe ele, né? Foi Deus mesmo, a mão de Deus, né? A mão de Deus está, graças a Deus. Dava para ver e sentir a alegria dos cardeais, Eu né? não sei você, mas para mim me semelha muito o Papa... João Paulo II? João Paulo II. Verdade, parece um pouco. Tem um ar assim dele, né? De humildade, ele bem carismático, ele muito amável. Muito simpático. Acho que mais simpático ainda que o Papa também Francisco. Também sensível, né? Com cada... né? Com os povos, né? Então, a gente sabe que Deus está, né? A gente tem uma promessa de Jesus, ele falou antes de partir, né? Antes da ascensão, ele falou para os apóstolos: estarei com vocês até o fim dos tempos. Então ele ia aí interceder por nós, né? Então não tem como, né? A mão de Deus, tem que ser a mão de Deus. Tem que ser mesmo. Irmã Cássia, você lembra da leitura de São João 21, 1 ao 19? Quando a gente estava falando outra vez, né? Quando Jesus se aparece por terceira vez lá na Galileia, né? Depois, na ressurreição? Aí reconhece São João, né? Jesus. E aí ele senta e ceia com eles. E aí foi que Jesus pergunta 3 vezes a Simão Pedro: me ama, Simão? Né? E aí ele falava sempre: sim, Senhor, eu te amo. Então ele falava: apacenta minhas ovelhas. Que somos nós. Então 3 vezes, né? A terceira vez acho que Pedro ficou triste, né? Ele ficou triste. Por que será que Jesus me pergunta tantas vezes já? E 3 vezes de novo me pergunta: me amas, Simão Pedro, me amas? E ele falou: tu sabes que eu te amo. Né? Tu sabes que eu te amo. Tu sabes Por tudo. mais que ele havia falhado lá, né, atrás, ele falou para Jesus: tu sabes o meu coração, né? Porque eles também são homens, né? Pedro também era homem, tinha defeitos, né? Assim como o nosso Papa, eles são homens, né, humanos com defeito, mas mesmo assim eles entregaram tudo a Deus, né, a Jesus, né, lá. Com o sim que eles deram, que está dando nosso Papa, ele se entrega a Jesus, né? Das mãos de Jesus. E é Jesus que conduz nossa igreja, né, irmã? É Jesus. E não é fácil para eles, né? A gente é fácil falar, né? Meu Deus, o peso da responsabilidade, né? O peso da responsabilidade de governar o mundo católico, né? O mundo católico, o reino de Deus. Então, não é fácil. Nós devemos mesmo rezar
pelo Devemos Santo rezar Papa, muito, pelos interceder por eles. padres. Sim. Outro dia eu também ouvi, se me dá tempo, Sarita, Sim, dá tempo. um padre lá da Colômbia falou assim, deu uma homilia que eu peguei muito. Ele falou assim, vocês sabem que tem padre que já não quer ser pároco? Não quer ser pároco porque cada um quer ser cacique, ele falou. É porque tem muita responsabilidade. Não, porque também, Sarinha, mas porque todo mundo quer mandar. Ninguém quer obedecer. Falou. Ninguém quer obedecer. Então Na igreja nós estamos tendo, né? um problema grave da obediência. Imagina? A igreja é isso, né? Ele falou assim, questiona o que o Papa falou. Antigamente não questionava o que o Papa falava, agora não. Tudo é questionado. O próprio católico às vezes não defende o padre, os papas. E isso é um problema grave que está acontecendo, ele falou. Problema, então, né? Então, temos que rezar para que nós possamos ser obedientes. A não ser que o padre ou o papa mandar a gente pecar, né? Aí a gente não vai obedecer. A gente tem como, né, defender, mas a gente tem que orar muito por eles. Tem que orar e pedir a Deus que nos dê a graça de sermos obedientes ao nosso superior. Porque queira ou não, ele é teu superior. Queira ou não, a gente recebe as bênçãos por suas mãos, não né? É verdade? Sim, verdade. Tem gente que não sabe, então agora diz que está aí esse erro, né? Ninguém quer ser mandado. Nossa, meu Deus. Ninguém quer ter um líder. E aí influi muito o meio de comunicação, né? Que é que eu falei nessa cartinha. E agora as notícias estão muito maldosas, a gente não pode já ir acreditando no que vê, porque é muito rápido, as notícias vêm rápido. A gente viu esses dias, tem o tal do fake news, que é tudo falso, a gente não pode já acreditar e já julgar, repetir. É isso mesmo. Então, eu hoje peço a Deus, aqui com a Sarinha presente, e para nossas irmãs legionárias, que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, né? É sal do mundo. Isso aí, sim. Cada um de nós temos que ser a gente é igreja, portadores da luz de Cristo. Temos que... E não devemos dar testemunho da luz. Construir o reino de Deus, testemunho, com nosso como testemunho, sal e como luz, né? Sal e luz. Nós que somos católicos, que estamos dentro da igreja, temos que ser obedientes. É verdade. Que assim seja. Tomara que cada um de nós tome consciência. Que Deus nos dê a graça da obediência. Nos dê essa graça. Precisamos na nossa igreja. Misericórdia. Tem muitos. Por isso que às vezes tem briga dentro da igreja, né? Tem muito. Em todas as... porque fulano falou isso, eu não vou fazer. E acho que não é assim, é assado. Né? Então aí não vai para servir, né? Não está indo para servir Deus. Está indo só para encontrar defeito e justificar, né? Porque e é o inimigo que quer isso. Isso não justifica. Nós temos que identificar onde que está o inimigo. O Zé, meu amigo, sempre fala, Cássia, você tem que saber onde que está para você poder combater esse mal. Mas uma coisa que eu deixei anotado aqui, que lindo que os primeiros 3 papas, né, a partir de Pedro, tá tudo na Bíblia. Eu achei isso num vídeo de um padre. Pedro, mesmo antes do seu martírio, ele diz que indicou seu sucessor, que é São Lino. Lino. Está tudo na Bíblia. Eu vou deixar para vocês no livro do 2 de Timóteo 4:21. Então aí menciona, né, o segundo Papa, Lino. Depois sucedeu-lhe Cleto, São Cleto. E depois São Clemente. Está tudo lá na Bíblia, em Filipenses 4, versículo 3. Então, os primeiros 3, né? Porque depois já morreram os apóstolos, já não se escreveu. Legal, né? Até os apóstolos se escreveu, né? Depois já não temos mais escrituras, né? Evangelhos, né? Então, é isso, meus irmãos. A outra graça que eu vou pedir também, antes da gente encerrar, peçamos a Deus o hábito de nós abrirmos a palavra, a leitura. Abrimos a Bíblia, né? É muito bom. O Frei Dilson sempre costuma... Temos que ter esse hábito, ele pede para abrir, para pegar a Bíblia, buscar ler, São João, São Lucas, né? E abrir, e buscar, e de repente, e Deus fala, né? Quando a gente, através da palavra. Quando a gente pega a Bíblia, Deus fala, né? Sim, criamos o hábito de ler a Bíblia. Verdade. Escutar a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. Eu comecei assim, eu comecei levando a Bíblia embaixo do braço na missa. Mas eu não lia não, hein? Eu fazia um exercício, Eu falei assim, não, eu tenho que levar a Bíblia.
Eu tava começando, né? E Já. quando você não entende, você não quer nem abrir ela. Pra mim aconteceu isso. Aí eu falei, vou levar a Bíblia, vou levar o terço, e assim eu vou na missa. Você já estava indo Eu ia, preparada. já ia com... Pelo menos ela Ai, levava. eu E pelo menos hoje- levava. hoje Comecei ela- assim. Hoje ela já está Comecei assim. lendo. Hoje eu já tô lendo. Agora, É. aqui e marca, gente. Tem que marcar com a caneta, assim. Não tenha medo de Tem riscar, que de marcar, porque aí a você gente lembra, né? Você vai degustando, você já vai... E depois se você vê um padre que te explica, né? Vai lá em Lucas 6:8. Aí você vai lá, pega a tua Bíblia, Lucas, vai em Lucas e você marca ali. Porque senão a gente não vai criar o hábito da leitura. Da leitura. De ler e tomar posse da palavra também, né? E Tem que fazer tomar isso em posse, casa, pegar, né? Que nem a Cássia já falou lá no seu escrito. Tomar hábito em casa, a leitura do evangelho em casa com os filhos. Com né? os filhos. Aproveitar a presença deles à tarde, né? Rezar o terço e ler a palavra. Ler. Porque Ler a quanto palavra. tempo eles ficam diante da televisão, no joguinho, no celular. Então, não é nada pegar eles meia horinha e rezar com eles e ler a palavra de Deus. E isso é o mais importante. Às Enriquece. vezes a gente descuida, né? Enriquece a nossa fé. E rezar pelo Papa sempre, né? Sempre, Pela igreja, sempre. pela alma de nosso querido, né? Amar. Papa Francisco, também, não esquecer dele, né? Que ele sempre pedia. Sim. Eu tenho certeza que ele reza por nós agora, né? Amém. Porque ele pediu tanto, né? Pedia tanto pra gente rezar. Hoje ele está rezando por nós também. Intercedendo por nós. Amém. Amém. Que assim Amém. seja, Que então. assim seja. Irmãos, a gente já encerra aqui. Vamos, se Deus quiser, a gente gravar semana que vem. Se não der, semana que vem a gente volta em 15 dias, né? Exatamente. Porque eu vou... Às vezes não dá, às vezes dá, mas vamos estar por aqui. Quinta-feira eu já vou no hospital. Ela já está indo no tratamento, então a gente posterga para a seguinte semana, tá? Mas fiquem com Deus, com Nossa Senhora de Chesta, que está peregrinando hoje aqui na casa da irmã Cássia, trazendo paz, né? Amor, união nas famílias, né? Nossa Senhora, ela abre portas, né? Então a gente também entrega essa mesma bênção da Nossa Senhora de Chesta, né? Para cada um de vocês, irmãos e irmãs. Amém, amém. Salve pelas Maria. famílias, pelas famílias. Salve Maria, Salve irmãos. Maria. Até mais. Até se mais. Deus quiser. Tchau, tchau.